Olá, pessoal. Nós vamos falar sobre variedade linguística. Como eu disse, na fala, as chances de ter uma variedade linguística, ou seja, a língua se permitir ter uma variedade, né, de elementos, né, ela é muito mais perceptível, e até comum na fala do que na escrita. Tá bom? Muitas vezes essa variedade ela aparece na escrita, na literatura, por exemplo, mas aí é um outro motivo, né. A literatura, ela não necessariamente tem obrigatoriedade de ser formal ou informal. O texto literário é livre. Em alguns textos, em alguns contextos, é obrigatório sim, ter uma certa formalidade, né. A universidade, por exemplo, é um ambiente em que os textos, eles têm a característica de serem mais formais, ok? Vou compartilhar para vocês o slide para a gente continuar. Variedades linguísticas. Uma língua, ela sofre variações motivadas principalmente pela cultura social e geográfica. Inicialmente, a variedade é dividida em macro e micro. Então, a língua, ela vai sofrer modificações, né? Por causa do tempo, por causa da geografia, por causa da população. Isso sim, vai acontecer. Mas, basicamente, essas diferenças da língua, elas podem ser num contexto macro e micro. Macro diz respeito à variação da língua nos mesmos idiomas. Por exemplo, o inglês estadunidense é diferente do inglês britânico. É o mesmo idioma, é a mesma língua, mas há diferença. Essa diferença ela é macro. Né? Ah, sotaque, tom, melodia, termos, alguns termos, né? Às vezes até ortografia. Essas diferenças fazem que o inglês estadunidense seja diferente do inglês britânico. Micro é a diferença dentro do próprio idioma. Na língua portuguesa do Brasil, por exemplo, a língua portuguesa falada no Nordeste difere da língua portuguesa falada no sul do país, por exemplo. Essa diferença é micro, ela é dentro do idioma. Bom, as variedades linguísticas, elas também têm subvariedades. E as 5 principais são essas elencadas em laranja aqui no slide: diacrônica, sincrônica, diatópica, diastrática e diafásica. Vamos ver cada uma delas. Diacrônica é a variedade linguística ao longo da história. É como a língua mudou através da história. Isso vocês vão ver melhor lá em linguística. Aqui é só para a gente ter um panorama geral. Por exemplo, vossa mercê virou vós-me-cê durante o tempo, depois vamos-cê, depois você, o-cê, cê. Tanto é que cê está grafado em muitos dicionários, como o dicionário Ruais, por exemplo. Sincrônica. A variedade sincrônica é quando uma variação histórica ela é usada simultaneamente. Ela é uma variedade diacrônica, mas que acaba sendo ah, sincrônica, ela se torna sincrônica. Por exemplo, você, você e se são termos usados hoje em dia, né? São termos de diferentes períodos da história, né? Criadas em diferentes momentos da história, mas elas são usadas simultaneamente no mesmo período. Ou seja, é uma variação sincrônica.
Alguns termos que usamos, ainda que sejam termos do passado, mas usamos hoje, ah, o uso desses termos não é muito bem visto. Inclusive, alguns pode ser até vício de linguagem. O arcaísmo, por exemplo, é um vício de linguagem. É quando a gente utiliza termos arcaicos, que nós já temos o termo novo para usar, né? São termos em desuso. Por exemplo, ao invés de usar caçula, né, a palavra caçula, que é o filho, ou caçula, né? O filho ou a filha mais novo, mais nova, usa o termo Benjamin. Ósculo, ao invés de beijo. Outro sim, ao invés da palavra também. Então é preferível sempre usar as palavras, né, correntes do nosso tempo. Usar excesso de palavras antigas cai nesse vício de linguagem chamado arcaísmo. A variação diatópica, ela é muito interessante. Seria a variação dialetal. É o regionalismo. Os fatores são geográficos, aí ele vai depender de onde você mora, da imigração, do povoamento, ah, se sofreu colonização recente ou não, se há outros grupos étnicos ali. É um dos mais comuns, é uma das variações mais comuns. Timbre, que é o sotaque, e os termos diferentes, eles são os elementos mais frequentes. Exemplo é a tangerina, que em alguns lugares vai ser chamada de bergamota, em outros lugares vai ser chamado de mexerica. Eu mesmo conheço por mexerica. Eu sou de São Paulo, sou paulistano. Mandioca, a mesma coisa. Alguns vão chamar de aipim e outros de macaxeira. Hum. Isso é uma variedade da língua, né? Dentro da mesma língua, as pessoas, olha, se comunicam de forma diferente, com palavras diferentes, e essa variedade, esse tipo de variedade, é chamada de diatópica ou dialetal. A variação diastrática é uma variação social. É a variação criada pela condição social ou pelo agrupamento social. Pode ser por sexo, idade, grupo étnico, posição social, profissão, escolaridade. As gírias, elas entram neste grupo. As variações mais importantes que eu quero que vocês foquem é na variação diatópica e na variação diastrática. A variação diatópica é a dialetal e a diastrática é a social. A diafásica, ela é uma variação que depende do contexto comunicativo. Essa também eu quero que vocês compreendam melhor. Por exemplo, a maneira como eu falo com a minha família é diferente da maneira como eu falo com os meus amigos. E a maneira como eu falo com os meus melhores amigos é diferente da maneira como eu falo com os meus colegas. A maneira como eu falo com os meus chefes é diferente da maneira como eu falo com o meu rabino. Cada contexto comunicativo, a gente fala de uma forma. Mais informal, mais formal. Você não vai falar com os seus professores da mesma forma como você fala com os amigos no barzinho, né? Da mesma forma que você não vai falar fofocando aí com os amigos da mesma forma como você falaria com o seu chefe. Não. Cada contexto, uma maneira de se comunicar. Bom, essa forma de falar, ela ou vai ser formal ou informal, como eu disse, né? E nós vamos chamar isso de adequação linguística. Como eu já expliquei, formalidade é seguir a norma padrão culta. E o que, que é isso? É o modelo ideal de língua. Ideal. Com respeito às regras, respeitando essa gramática normativa.
né, é o que deveria ser usado por todos nos documentos oficiais. Por quê? Por causa da padronização. Ela é empregada primordialmente na forma escrita. Por isso que na fala, eu mesmo na minha fala, nem sempre eu falo de forma formal, né? Cometo erros gramaticais na fala, mas na escrita, por ela ser reflexiva, eu penso muito para evitar, né? Vai acontecer erros, e isso é normal. Mas a gente tem que aprender a buscar a formalidade na escrita, né? Muito mais do que na fala. Na fala também nós temos que ser formais muitas vezes, numa apresentação, numa entrevista de emprego, numa apresentação de trabalho, né? A não padrão, a língua não padrão ou coloquial, é a linguagem popular, é essa linguagem informal. E ela pode ter subdiferenças, né? Vulgares, até mesmo vulgares, e dialetais. É a manifestação aí mais espontânea da língua. Né? Sobretudo, a linguagem não padrão, ou informal, popular ou coloquial, né, tem vários nomes, ela, é, ela acontece mais na nossa fala, como eu disse, na oralidade. Tá? Gírias, discordâncias gramaticais também se enquadram neste nível, que é o nível aí informal. Dentro da linguagem informal, não culta, há várias divisões. As duas mais importantes é a popular e a familiar. Na popular é o uso de gírias, né? E na familiar é uma linguagem mais afetiva, né? Eu separei só esses dois tipos, mas há várias divisões dentro da linguagem informal. Mas a que eu quero que vocês compreendam melhor são essas duas, né? A popular e a familiar. A popular é o emprego de gírias, é, o não respeito pelas regras gramaticais e até mesmo palavras de baixo calão, palavras vulgares. Né? A familiar já é mais afetiva, é o uso de diminutivos, palavras que denotam sentimentos, apelidos carinhosos, né? É, coisa bem mais familiar. Então, veja, né? Às vezes você fala com gíria com um amigo e, de forma popular, com seu amigo, forma familiar com sua mãe, com o seu pai, com sua avó, e forma culta, padrão, com seu chefe, com seu professor. Né? Então, há uma adequação. Essa adequação, ela, ela vai depender do contexto, né? Isso a gente vai ver durante o nosso componente. Bom, já que a escrita merece toda a nossa atenção nesse universo de formalidade, que é a universidade e o mercado de trabalho, na próxima aula nós vamos focar no texto. Porque o texto aí, como vocês já perceberam, é a modalidade que precisa de mais cuidado e mais atenção. Então, obrigado, pessoal, por assistir a aula e na nossa próxima unidade, a gente vai focar no texto. Então, até a nossa próxima aula.